Os americanos constroem de maneira mais rápida, mais limpa, mais leve, mais barata. Agora, por que raio nós não construímos que nem a galerinha lá da terrinha do tio Sam? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método construtivo lá dos americanos e por que nós não conseguimos adotar as técnicas aqui no Brasil. Basicamente, nos Estados Unidos é utilizado madeira e gesso para fechamento. É uma técnica utilizada com wood frame, onde a madeira faz a estrutura e a placa de gesso acartonado faz o fechamento. E na verdade, toda a parte do perímetro é estruturado com madeira de pinos tratada e um fechamento chamado de OSB. E aí depois vai uma manta para proteger contra a umidade e aí sim depois vai o acabamento. O sistema de vedação térmica e acústica das paredes é o que nós chamamos aí de sanduichado. Isso quer dizer, vai uma estrutura de madeira de um lado, vai um fechamento de gesso de um lado aqui e do outro lado vai uma outra placa de gesso. E aí no meio vai uma composição, aí vai um fechamento com oula de vidro, oula de rocha ou algum tipo de material que vai proporcionar aí um isolamento térmico e acústico. Esse método construtivo está presente na maioria das casas, na maioria dos estados aí nos Estados Unidos e presente até em construção de pequenos prédios, utilizado há muitos anos nos Estados Unidos. Então existe um mercado muito bem preparado para atender essa demanda. Então você encontra aí nos grandes, como se fosse Leroy Merlin, né, aqui do nosso país, você vai encontrar com grande facilidade toda a parte estrutural e toda a parte de fechamento. Diferente aqui no Brasil, que a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, em encontrar madeiras tratadas, lá o pessoal encontra com uma certa facilidade. E isso também proporciona um grande mercado para esse tipo de material, já dando indícios aí por que nós não construímos que nem eles. A falta desse material em abundância no nosso mercado faz com que suba os preços. Então, o que para eles fica muito mais barato construir, para nós fica muito mais caro. Aí já tem o segundo indício por que nós não construímos que nem eles. Então, assim, a dificuldade de encontrar material versus também o preço. Quando a gente encontra, acaba sendo muito mais caro você comprar um pilar, por exemplo, de madeira tratada, do que você fazer um pilar aí de concreto armado na obra. A terceira coisa que acaba inviabilizando o nosso mercado é a falta de mão de obra qualificada para executar esse tipo de serviço, já que, mais uma vez, como eles têm uma grande quantidade de demanda, formam-se profissionais para aquele tipo de trabalho. E nós aqui no Brasil estamos acostumados ao assentamento do tijolo, à preparação da massa, ao chapisco, ao reboco convencional. Outro indício que inviabiliza a construção como eles é o nosso clima. Esse clima nosso tropical, com chuvas e com muito sol, faz com que a madeira se deteriore com maior facilidade. É claro que existem alguns estados lá nos Estados Unidos que também sofrem com isso, o estado do Texas, por exemplo. E no estado do Texas não é tão comum a utilização desse tipo de material para construção. Nesses estados que têm um clima parecido com o do Brasil, abre aspas, eles utilizam muito aí tijolo e bloco de concreto. No Brasil, o que está sendo mais comum a utilização hoje é o chamado de steel frame, que é uma estrutura metálica e o fechamento com gesso, porque o gesso vai muito bem aí no sol. É claro que ele sofre com umidade, então para esse tipo de fechamento vai precisar aí de placas cimentícias, impermeabilizações, mas a parte interna dá sim para utilizar gesso. Porém, a estrutura ela deve ser metálica. E a última questão está na parte aí cultural. Sabe aquela cultura dos 3 porquinhos, onde o primeiro porquinho faz com palha, o segundo porquinho faz de madeira, e a única construção que acaba ficando em pé é de concreto ou a de tijolo? Pois é, nós temos essa cultura. que a construção de tijolo ela é superior à construção
digamos, alternativa como é aí dos americanos. E por mais que nós conseguíssemos trazer todos os benefícios do sistema construtivo deles, ainda teria essa questão cultural. Nós temos essa cultura da utilização do concreto, que é muito mais pesado, que é muito mais caro, enfim, né? Eu posso fazer um vídeo falando aí das vantagens e desvantagens da utilização do concreto. Mas nós precisamos mudar a nossa cultura para poder se adaptar ao sistema construtivo deles. E aí sim a gente consegue desenvolver aí um mercado de construção a ponto de baratear e acabar ficando mais simples. Esse sistema de steel frame que estão sendo utilizado ainda está engatinhando no nosso mercado, mas promete aí a longo prazo trazer alguns benefícios. Mas até lá, vamos ver o que acontece. Então fechou? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. E se curtiu esse vídeo, deixa aquele like que vai me ajudar de montão. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!